Queridos irmãos, é com muita alegria que damos início a esse quarto dia da nossa novena, hoje meditando sobre o senhorio de Jesus. Jesus é Senhor e isso muda toda a nossa vida. Estamos fazendo um caminho muito bonito, seminário de vida no Espírito, meditando sobre o amor do Pai, sobre o pecado e as suas consequências, sobre Jesus Salvador, e hoje é o dia do senhorio de Jesus, descobrirmos o poder que esse senhorio tem em nossas vidas. E queremos vos convidar a todos, e se você ainda não participou, participe hoje à noite, reserve essa noite para fazermos essa catequese e todas as línguas, que são 6 línguas em que essas catequeses estão sendo ministradas, com testemunhos muito belos, você pode espalhar essa formação no mundo inteiro. Então convido a essa grande preparação para o batismo no Espírito Santo, e o Papa insiste que todos devem ser batizados no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo não é algo apenas para os carismáticos, mas é para toda a igreja. Toda a igreja deve ser renovada no Espírito Santo e nós devemos verdadeiramente nos preparar com grande fervor. E a igreja também se prepara para nos encher de carismas, de dons, para podermos evangelizar. Jesus vai pedir que os apóstolos, que os discípulos esperem pela força do alto, que é o Espírito Santo, mas logo ele diz, ide pelo mundo inteiro para evangelizar. Então, um dos grandes carismas que nós podemos receber é o carisma Sementes do Verbo. E o final de semana nós lhe convidamos para o retiro do carisma, o primeiro retiro internacional, porque justamente também vamos ter em 6 línguas. Você vai poder ouvir esse retiro em português, espanhol, italiano, francês, inglês e flamengo. Você pode enviar para os seus amigos para mergulharmos no que é isso, no carisma de fundação da nossa comunidade, o que é o carisma da comunidade Sementes do Verbo e como nós podemos, a partir desse carisma, evangelizar no mundo inteiro, até os confins da terra. E hoje a palavra de Deus na Lexia Divina, que é esse exercício tão profundo que Deus nos dá de fazer, vai justamente nos alertar de quantas pessoas no mundo não conhecem o batismo no Espírito. Elas nem sequer ouviram falar que existe um Espírito. Elas nem sequer ouviram falar que o Espírito Santo é aquele que nos santifica, que nos educa, que nos dá discernimento, que nos dá força, que nos dá santidade com os seus dons santificantes. Então, milhares de pessoas ainda nem sequer ouviram falar do Espírito Santo, e é isso que vai ser relatado nessa leitura de Atos 19, 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E eles responderam: mas nem ouvimos dizer que haja um Espírito Santo. E ele: em que batismo fostes então batizados? E responderam: no batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, em Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando o Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Paulo foi à sinagoga onde durante 3 meses falou com intrepidez, expondo e tentando persuadir sobre o reino de Deus. Muito bonita essa passagem do livro dos Atos, que vai nos justamente ver que havia discípulos que já seguiam Jesus, mas que não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Não sei como é que foi a sua história de encontro com Deus, mas tem pessoas que começaram por conhecer o amor da Virgem Maria, que os preparou talvez a conhecer o amor de Jesus, a presença de Jesus, e depois ouviram falar de Deus que seria Pai e só depois o Espírito Santo. Outros começam com a experiência do Espírito Santo e só depois vão descobrir o amor do Pai e só depois deixam que Jesus seja Senhor nas suas vidas. Seja qual for o caminho que você tenha percorrido ou que você esteja percorrendo, nós precisamos das 3 pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo vem nos batizar com um batismo santificante, com um batismo que vem verdadeiramente renovar as graças do nosso batismo, mas nos santificar e nos impulsionar para a missão. Paulo vai impor-lhes as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles.
E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. O que é esse falar em línguas? O que é isso de profetizar? Falar em línguas é o menor dos dons que acontece no batismo do Espírito Santo. Tem outros dons mais fortes, mais eloquentes, aparecem mais, mas Paulo vai nos explicar que esse falar em línguas, o dom das línguas, é o primeiro dos dons, o menor dos dons, mas que vai abrir a nossa alma para a presença do Espírito Santo, para nos deixarmos inspirar. E uma profecia é uma moção clara daquilo que o Senhor quer fazer e quer anunciar à sua igreja para incentivá-la a viver nessa direção, para alertá-la de algo, para dizer é naquela direção que você deve fazer. Faça memória na sua vida e eu quero fazer junto com vocês hoje quais foram as profecias, as primeiras profecias na sua vida que lhe marcaram, que orientaram a sua vocação. Talvez o seu chamado já foi uma grande profecia. Faça a memória de novo hoje, desse primeiro momento de efusão do Espírito Santo, e se você não viveu, peça ardentemente ao Espírito Santo esse batismo no Espírito, peça que irmãos possam orar, e nós vamos fazer isso no sábado, nesse sábado de Pentecostes, pedir que pela imposição das mãos, mesmo se você está em casa e você está sozinho, mas que pela imposição das mãos, todos possamos ser batizados no Espírito. E que você receba o dom das línguas, isto é, de ser livre, de cantar, de glorificar o Senhor com o dom das línguas, e que você também receba o dom da profecia e o dom de uma vida profética. O dom de uma vida que nos faz lembrar o reino dos céus. E é bonito porque eram cerca de 12 homens, e nós já vemos aqui justamente esse número 12, que é os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, as 12 portas da cidade santa. Quer dizer, o 12 é um número muito profético, quer dizer a plenitude, e esses 12 homens foram justamente enviados a proclamar o Evangelho. E também Paulo, cheio do Espírito Santo, faz essa experiência de, durante 3 meses que ficou nessa cidade, ir à sinagoga, ir aos judeus e com toda a intrepidez, isto é, com todo o ardor, todo o entusiasmo, toda a audácia, toda a força, poder expor e tentar persuadir sobre o reino de Deus. Peçamos ao Senhor essa grande alegria de podermos verdadeiramente estar presentes com Deus nessa alegria de escutarmos o Espírito Santo, de nos deixarmos invadir por Ele, de nos deixarmos tomar pela Sua presença, de nos deixarmos inspirar, e que a nossa vida de verdade se torne uma vida profética de anúncio para os nossos irmãos. Salmo 67, Deus se levanta e seus amigos debandam, seus adversários fogem da sua frente. Tu os dissipas como a fumaça se dissipa e como a cera derrete na presença do fogo, perecem os ímpios na presença de Deus. E os justos se alegram na presença de Deus, eles exultam e dançam de alegria. Cantai a Deus, tocai ao seu nome, abri-se caminho ao cavaleiro das nuvens, alegrai-vos com o Senhor, festejai em sua presença. Pai dos órfãos, justiceiro das viúvas, tal é Deus em sua morada santa. Deus dá uma casa aos solitários, livra os cativos para a prosperidade, mas os rebeldes habitam na terra seca. Muito forte essa palavra. A presença justamente de Jesus, Senhor, faz expulsar todos os males. E Ele expulsa os nossos inimigos. Olha que frase forte. Os inimigos debandam, quer dizer que são expulsos, eles são afastados, eles são mandados para fora, eles com muita autoridade saem da nossa existência. Os adversários fogem da sua vida. E Deus tem um poder de dissipar os nossos inimigos como a fumaça se dissipa. Você já viu fumaça? A fumaça se dissipa. A mesma coisa, o senhorio de Jesus na nossa vida faz com que os nossos inimigos sejam nada, 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 nada. E aí a cera se derrete na presença do fogo e perecem os ímpios na presença de Deus. Deus tem uma presença tão forte que os inimigos fogem, que aquilo que não é de Deus derrete como a cera, quer dizer que se desfaz como a fumaça, tudo vira nada diante da presença daquele que é. E aí abrimos um caminho ao cavaleiro das nuvens. Tão bonito essa expressão do Salmo.
se abre no nosso coração, se abre na nossa vida um caminho para que o cavaleiro das nuvens possa vir ao meu encontro e eu possa festejar a sua presença. Quando vivemos com Jesus, Senhor e Salvador, podemos fazer essa experiência, não só de ser livres, mas muito mais do que livres dos nossos inimigos, sermos livres para viver na presença de Deus. Cantar a sua presença, adorá-lo na sua presença, e Deus que habita nesta morada santa, que eu sou chamada a ser, que você é chamada a ser. Deus dá uma casa aos solitários, livra os cativos para a prosperidade, mas os rebeldes habitam em casas, em terra seca. Quer dizer que, face à presença de Jesus, você pode acolher, exultar de alegria, você pode se render a esse senhorio de Jesus, mas também você pode ser esse rebelde, estéril, que vive em terra seca. Pensamos nessa noite para todos nós, essa grande conversão, pensamos nessa noite esse grande milagre que pode operar maravilhas. João 16, seus discípulos lhe dizem, eis que agora falas claramente sem figuras. Agora vemos que sabes tudo e não tens necessidade de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus lhe responde, credes agora? Eis que chega a hora, e ela chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sozinho. Mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Eu vos disse tais coisas para teres paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Muito forte essa palavra de João 16. O Senhor está, nesse momento, agora, a falar com clareza. Ele não vai falar mais com figuras, mas Ele vai falar com cada um de nós com clareza. E o Senhor anuncia essa hora que chega, em que, face à revelação, face ao mistério da cruz e da ressurreição, as pessoas têm tendência a se afastar de Jesus. E veja se não é verdade, quando é difícil seguir Jesus, quando é exigente, as pessoas se dispersam, elas desistem, elas querem ir embora, elas não são fiéis ao chamado de Deus nas suas vidas. E Jesus vai nos alertar, vocês vão me deixar sozinho. E Ele também nos diz, eu sozinho não estou porque o Pai está comigo. Aceitar, fazer essa reviravolta de não abandonar Jesus quando é difícil, mas ao contrário, permanecer com Jesus, fazer-lhe companhia, ser seu companheiro, ser seu discípulo missionário, mesmo nas horas difíceis, é obra e graça do Senhorio de Jesus na nossa vida. Mas para isso você tem que querer, e a palavra é muito consoladora, o versículo 33, quando o Senhor diz, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu vos disse tais coisas para teres paz em mim. Então aceitemos durante esse tempo de podermos passar por tribulações, mas aceitemos que o Senhor quer me dar essa vitória. Ele é Senhor para me dar essa vitória. Ele quer vencer o mundo, o espírito rebelde, o espírito que se opõe, o espírito que não reconhece o senhorio de Jesus. Peçamos de verdade nessa Semana Santa essa profunda visitação de Deus em nossas almas. Das catequeses de São Cirilo de Jerusalém, a água viva do Espírito Santo, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. A água diferente, esta que vive e jorra, mas jorra apenas sobre os que são dignos dela. Por que motivo o Senhor dá o nome de água à graça do Espírito Santo? Certamente porque todos tens necessidade de água. Ele sustenta as ervas e os animais. A água das chuvas cai dos céus e, embora caia sempre do mesmo modo e na mesma forma, produz efeitos muito variados. De fato, o efeito que produz na palmeira não é o mesmo que produz na videira. E assim em todas as coisas, apesar da sua natureza ser sempre a mesma e não poder ser diferente de si própria. Na verdade, as chuvas não se modificam a si mesmas em qualquer das suas manifestações. Contudo, ao cair sobre a terra, acomoda-se às estruturas dos seres que a recebem, dando a cada um deles o que necessita.
Com o Espírito Santo acontece o mesmo, sendo único com uma única maneira de ser indivisível. Distribui a graça a cada um conforme lhe apraz. E assim como a árvore ressequida, ao receber água, produz novos rebentos, assim também a alma pecadora, ao receber o Espírito Santo, o dom do arrependimento, produz frutos da justiça. O Espírito tem um só e o mesmo modo de ser, mas por vontade de Deus e pelos méritos de Cristo produz efeitos diferentes. Que bonito, né? O Espírito é um só, mas vai produzir efeitos diferentes em cada uma das nossas almas. Serve-se da língua de uns para comunicar o dom da sabedoria. Ilumina a inteligência de outros para o dom da profecia. A este dá o poder de expulsar os demônios, àquele concede o dom de interpretar as sagradas escrituras. A uns fortalece na temperança, a outros ensina a misericórdia. A estes inspira a prática do jejum e como suportar as austeridades da vida ascética, e àqueles o domínio das tendências carnais. E a outros ainda prepara para o martírio. Enfim, manifesta-se de modo diferente em cada um, mas permanece sempre igual a si mesmo, como está escrito. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Branda e suave é a sua aproximação. Que bonito, né? Branda e suave é a aproximação do Senhor. Benigna e agradável é a sua presença. Levíssimo o seu jugo. A sua chegada é precedida por esplêndidos raios de luz e ciência. Ele vem com o amor entranhado de um irmão mais velho. Vem para salvar, curar, ensinar, aconselhar, fortalecer, consolar, iluminar a alma de quem o recebe e depois, por meio desse, a alma dos outros. Quem se encontra nas trevas ao nascer do sol, recebe nos olhos a sua luz, começando a enxergar claramente as coisas que até então não via. Assim também, aquele que se tornou digno do Espírito Santo recebe na alma a sua luz e, elevado acima da inteligência humana, começa a ver o que antes ignorava. Tão bonita essa descrição de São Cirilo de Jerusalém, que nos dá um belíssimo resumo do que o Espírito Santo faz. Ele vem salvar, curar, ensinar, aconselhar, fortalecer, consolar, iluminar a alma de quem o recebe. Deixemos então Jesus ser Senhor da nossa vida e nos guiar através do seu Espírito Santo, que vem nos santificar, que vem nos encher do seu amor. E que Deus verdadeiramente nos impulsione a consagrarmos todas essas 9 noites a esse seminário de vida. Também quero lhe fazer um convite que tenho insistido durante esses dias porque eu sinto que é um convite muito importante. Inscreva-se no Retiro do Carisma. No nosso B-Logos, na nossa plataforma de formação, inscreva-se, doe mais uma inscrição para outra pessoa que precisa. Tantas pessoas nos ligando, pedindo, irmã, mas eu queria fazer. E nós queremos arranjar inscrições para todas as pessoas que precisam fazer e mais. São vagas limitadas, são 1000 vagas apenas. Então, corra logo, se inscreva aquelas pessoas que você sabe que precisam de uma família espiritual, que precisam de descobrir um jeito novo de viver nesse mundo, um jeito novo de evangelizar e de tornar acessível a todos a palavra de Deus. Eu costumo dizer que se esse blog de formação, ou se essa nossa web TV, ou se esses programas da Lexio Divina bastassem, servissem para salvar apenas uma alma, tudo teria valido a pena. Então, ajude-nos a espalhar o verbo, ajude-nos a semear as sementes no mundo inteiro e que sejamos todos rendidos a essa presença de Jesus Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.